Em uma entrevista concedida ao jornalista Pedro Bial, Vossa Senhoria relatou que entregou por escrito ao presidente da República uma previsão de que a pandemia ceifaria a vida de 180 mil brasileiros. Em abril do ano passado, quando de sua saída do Ministério, o número de mortes tinha alcançado, se não me engano, cerca de 2.000 vítimas. 6 mil vítimas. 1952, senador. 1952, menos de 2.000. Quais foram os fundamentos utilizados para chegar nesse número de 180 mil? Qual foi a reação do presidente diante da sua estimativa? Que providências ele lhe pediu que fossem tomadas para evitar que esse cenário se concretizasse? Que soluções foram apresentadas ao presidente? Desculpe ter acumulado essas perguntas todas, mas porque como elas têm a ver uma com as outras, se Vossa Senhoria pudesse respondê-las de uma só vez, seria mais interessante. Os cenários não são projetos de adivinhação. Tem pessoas que acham que isso é uma coisa, um chute. Isso tem uma técnica, isso tem uma ciência para se fazer. Então, como ele tem variáveis, eu pedi 3 cenários. Me dê um cenário otimista. Um cenário otimista, imaginando que o Brasil fosse uma ilha, como a Nova Zelândia, que a gente tivesse um colchão social, que a gente tivesse condição de fechar, enfim. Coloquei o então secretário Gabardo, falei, me faça o cenário mais otimista de todos. Que tudo dê certo, que todo mundo faça, que nós tenhamos aquela disciplina oriental, e que nós tenhamos todos os nossos passos acertados. Eles estimaram, e falei, o cenário é até 31 de dezembro de 2020. Não vamos ultrapassá-lo para 2021. Então, lá do Gabardo veio um cenário de 30 a 40 mil óbitos. O secretário Wanderson disse, me traga o realista, com as dificuldades do Brasil, com as dificuldades de distanciamento, com as dificuldades de nosso mundo ocidental, que é a mesma que você tem na Itália, que você tem nos Estados Unidos, o mundo ocidental, esse nosso direito de ir e vir, as conquistas, o brasileiro, com toda a sua característica de abraço, de beijo, de vínculo familiar, de almoço, enfim, essa nossa mistura maravilhosa. Mas, assim, com a gente enfrentando, cada um fazendo a sua parte dentro do máximo das suas possibilidades. O secretário Wanderson me trouxe um cenário que seria de 80 a 90 mil óbitos. E ao infectologista, ao Júlio Croda, me deu o cenário se nós formos, se fizermos, não fizermos a testagem, não conseguirmos, não tivermos uma performance técnica, e se a nossa questão social falar mais alto, e se for muito complexo, com o que vocês sabem do vírus, sem que a gente consiga interromper nada. Ele me deu até 31 de dezembro 180 mil óbitos. Eu levei, expliquei, 180 mil óbitos para quem tinha, na época, menos de 1.000, era um número muito difícil de você fazer uma assertiva dessa. Eu acho que ali ficou dúvida, porque tinham ex-secretários de saúde, parlamentares, que falavam publicamente, olha, essa doença não vai ter 2.000 mortos, essa doença vai durar de 4 a 6 semanas. Havia uma construção também de pessoas que falavam absolutamente o contrário. Eu acho que, naquele momento, o presidente entendeu que aquelas outras previsões poderiam ser mais apropriadas para aquele momento, e foi nesse dia mesmo que eu entreguei essa carta para ele, explicando essas situações.